Bom, e aí para começarmos a nossa conversa, né, a minha curiosidade sempre foi a questão da origem das nossas famílias, que hoje se diz Carvalho, mas só que a família Carvalho ela é muito mais do que isso. Eu acho que às vezes as pessoas confundem sobrenomes, achando que são famílias diferentes, mas uma coisa que eu não entendia, por exemplo, a minha tia ela se chamava Maria Alves de Barros, talvez Maria Alves de Barros Carvalho. A minha avó Josefa Amanda de Carvalho, o meu avô Acelino Laurindo Diniz. Então, eram nomes, apesar deles serem primos, a minha mãe mesmo é Maria Eunice de Carvalho Diniz. E aí fica uma mistura. A gente sabe que na família Carvalho existem vários outros sobrenomes que você não sabe se Carvalho é Barros, se Barros é Carvalho, se Alves é Carvalho, ou se Carvalho é Alves. E aí fica uma mistura de vários sobrenomes que muitas vezes a gente não sabe distinguir a real origem de nossas famílias. Então a minha curiosidade sempre foi essa, de conhecer as minhas origens, né? Quando eu vim à floresta, eu ficava muito curioso de procurar saber sobre isso. Porque às vezes cria até dúvida entre nós mesmos, né? É muito típico na nossa família, inclusive se colocar sobrenome de apelidos. Por exemplo, o meu bisavô Florentino Alves de Carvalho, os filhos colocava-se o nome, por exemplo, João Florentino, Antônio Florentino, Manuel Florentino, e aí se colocava o nome, o sobrenome, do nome da pessoa, então era uma coisa bem complicada. E outra coisa interessante era como eles se casavam, a questão, até que você vai explicar depois, essa questão de uma cultura, né? Que não tem nada a ver com preconceito, mas é uma questão de cultura mesmo, de casar entre primos. Inclusive, seus pais são primos, né? Eles são primos próximos. Já nós que somos de outra geração, não temos tanto esse problema com a questão dessa cultura. A minha esposa ela é da família Novaes, eu não vejo problema nisso. E nós que somos mais jovens já procuramos casar com pessoas fora da nossa família. Então essa cultura ela foi que um pouco se disseminando, se quebrando. Mas ainda hoje ela é muito forte, ela ainda se prevalece muito. Então a gente tem a minha busca aqui a você, que vai ter muitas dúvidas, a princípio eu quero que você comece do início mesmo. Por exemplo, nós sabemos que Floresta se originou da Fazenda Panela d'Água, né? Não, ela se originou da Fazenda Grande. Fazenda Grande, no caso. Fazenda Grande que era arrendada pelo Pereira Maciel. José Pereira Maciel. Então, primeiro, e Dona Joana, sua esposa. Então, a primeira pessoa a vir colonizar o município de Floresta era na Fazenda Grande. Hoje, essa fazenda, ela pertence a quem? Essa fazenda, depois da morte uma parte, aliás, parte da fazenda ficou pertencente ao José Pereira Maciel. A outra parte pertencia ao Pereira Falcão, que era irmão dele, né? Certo. Essa parte de Pereira Falcão, ela foi comprada pelo Gonçalo Pinto, que era filho do Manuel Lopes Diniz, de Panela d'Água, né? Então é onde entra a questão da Fazenda Panela d'Água. Isso é. Que é também no município de Floresta? Olha, era no município de Floresta, hoje pertence ao município de Carnalbeira da Penha, né? Depois do desmembramento em 1991. Certo. Hoje está no município de Carnalbeira da Penha. E o Pereira Maciel, ele doou parte das terras, ele não teve herdeiro, né? Ele nem Dona Joana tiveram filhos, e ele doou parte das terras ao Bom Jesus dos Aflitos, que é o padroeiro da cidade de Floresta ainda, né? Mas faleceu sem deixar herdeiros. Parece que o Gonçalo também comprou a outra parte, que ele não doou, já tinha a parte do Pereira Falcão, e mesmo depois que ele doou a terra do Bom Jesus, ele
ficou tomando de conta. Depois do falecimento da dona Joana e do Pereira Maciel, ele ficou sendo o gestor até das terras do Bom Jesus, né? Então, segundo a tradição oral, né, passado pela família, o Pereira Maciel foi quem pediu autorização para fazer a construção daquela igreja matriz de Floresta, né? Certo. Hoje é a Igrejinha do Rosário. Ele pediu a autorização em 1777. Né? Tem uma placa lá dizendo que ela foi construída em 1777, mas aquela placa tem esse equívoco, porque em 1777 foi o pedido de autorização para a construção, né? Porque naquela época tinha que pedir autorização para tudo. Para tudo, né? Pra No caso tudo, era né? o período, Você ia fazer... É interessante... período imperial, no caso, ainda, né? Mas aí era coisa com a igreja, né? Uhum. Mas a gente também, vendo os inventários, eles inventariavam agulhas, carretéis de linha, esporas, pedaço de faca, qualquer coisa, porque eles não tinham a abundância que a gente tem hoje, né? Tô era tão entendendo. pouca coisa, tão pouco material. Então, até ter uma faca era motivo de privilégio na época. Uma faca era uma coisa, era a joia, uma joia dentro de casa, era uma joia. Você vê que até no início desse século mesmo, e até o cangaço mesmo, né? Eles não andavam com Rolex. Não tinha. Eles não andavam, a ostentação dele não era o Rolex, eram aqueles punhais feitos com liga de prata, com ouro. Eram as joias, eles ostentavam isso. Era isso que eles ostentavam. Eles não eram não tinham aquele mobiliário estupendo, aquela coisa. Não, era uma casa que talvez tivesse tamboretes feitos de madeira e couro, redes, camas de palha. Eram casas de taipa, as primeiras casas daqui. Eram coisas muito simples. A gente tem aquela ideia do fazendeiro escravocrata, riquíssimo, mas não tem. Tem até essa teoria que o Manuel Lopes Diniz, que foi dito patriarca, grande patriarca da família Carvalho, aqui da região de Floresta, que foi quem primeiro arrendou a fazenda Panela d'Água. É dito que ele descende do Dom Diniz, que foi o sexto rei de Portugal, né? Isso aí eu não Isso, creio eu, é uma balela enorme, né? Só se era bastardo, ele não consta de relação de ascendência. E outra coisa, ele não era um rico português, porque rico português não vinha pra cá, não. Aqui era uma região inóspita. Era uma região de difícil acesso, não tinha estrada. Essa região da gente, ela tinha ligações com Sergipe, com Salvador. Com Ceará, principalmente, que a gente vai até falar. Também, nessa época, mas assim, as rotas de escape de material, de comércio, né? De onde vinha e para onde ia. Era principalmente Sergipe, aquela região de Penedo, e Salvador. Salvador era a grande capital, a capital mesmo, onde eles iam resolver as coisas era Salvador. Era para onde eles iam em busca de resolver problemas mais sérios, aquela coisa que praticamente não tinha tanto contato com o Recife. Apesar de ser a capital da capitania, ele não tinha tanto contato. O contato era geralmente com os currais de Sergipe, a criação de gado, não é? Foi feita até uma lei para isso. O litoral de Pernambuco foi quase que totalmente dedicado ao cultivo da cana. Aí eles fizeram uma lei proibindo a criação de gado de uma certa distância até o litoral. E então eles interiorizaram a criação de gado, né? Interessante. E essa criação de gado, as rotas de escape dele eram, em grande maioria, para Sergipe. Eles iam para os currais de Sergipe. A gente entrando agora na nossa família, nas origens da nossa família, né? Como eu disse, o grande patriarca da nossa família Carvalho chama-se Manuel Lopes Diniz, que na verdade não era Carvalho. Né, o primeiro Carvalho que chegou à região. Ele vem depois e casa com uma filha dele. Era genro dele, era o Francisco de Carvalho Alves, filho do Jerônimo Coelho de Carvalho. Então esse cidadão que veio para cá povoar junto com Manuel Lopes Diniz,
Ele veio de onde, afinal? De que estado? Olha, ele Manuel veio? Lopes Diniz, ele nasceu em 1709, em Portugal. Foi no Bispado do Porto. Ele nasceu em Portugal, veio para cá. Primeiro ele ficou numa região mais próxima aqui ao Pajeú, ali onde acredito que seja próximo à barragem, onde hoje é a barragem de Serrinha, né? Ali a região da Vila de São Francisco. Uhum. Mas aí teve um problema de uma filha dele que fugiu. É a Rosa. Hoje é conhecida como a Rosa Fujona. Até hoje. A mulher fugiu tem mais de 200 anos. E a Rosa fugiu. E até hoje ela é conhecida como a Rosa Fujona. Ela fugiu para casar com uma pessoa que não era benquista pelo pai dela, né, o Manuel Lopes Diniz. Não por questão racial. Certo. E nem por questão familiar. A questão era que Manuel Lopes Diniz, ele era indigenista, ele era aldeador. E esse pessoal que casou a família do pessoal que casou com a Rosa, eles eram matadores de índio. Então ele tinha esse preconceito com ele, essa coisa, era uma questão cultural realmente, era uma coisa de crime. Então no caso ele já era um indigenista, ele defendia os primeiros habitantes aos quais eles, quando chegaram aqui como colonizadores, né, já encontraram os índios aqui no caso, né? Não, aqui já não tinha mais índios, já tinham passado bandeiras por aqui, né? Não tem esse nome realmente de bandeira, mas eu chamo de bandeira, porque teve essa intenção de limpar o sertão para que fosse colonizado. Entendi. Os bandeirantes já tinham muito antes, já tinham encontrado o território, no caso. Né? Isso, é uma coisa que é interessante, até para você que mora no Cariri, você já deve ter ouvido falar da rebelião dos Cariris. Já. A guerra dos índios. Dos índios, então. Foi justamente nessa época que estavam fazendo essa limpa no sertão. Eles foram fazendo aquela confederação e o último reduto dele foi lá naquela região, né? Que chamam hoje de Cariri, né? A Confederação dos Cariris, porque eles fizeram um pacto para tentar lutar contra os brancos, não os colonizadores, mas aqueles... Os colonos, os que vieram depois... já com as terras aos quais eles tentaram lutar contra as forças do governo que estavam tentando repeli-los, né? Interiorizá-los, repeli-los, matá-los. E quando Manuel Lopes Diniz chegou aqui, Manuel Lopes Diniz, os pioneiros mesmo aqui da região é o Jerônimo de Souza Ferraz, é o patriarca da família Ferraz, Manuel Lopes Diniz e o Pereira Maciel. São os patriarcas, aliás, são os primeiros colonizadores aqui da região de Floresta. Mas o primeiro mesmo é o Pereira Maciel, no caso. Aqui de Floresta, sim. Ele veio do Alto do Pajeú ou ele veio direto de Portugal também? Não. Eles vinham designados pela Casa da Torre.